a igreja do Senhor, se de pé, queremos abrir pela nossa reunião de estudo da palavra do Senhor, orando a Deus, agradecendo ao Senhor, aleluia, e queremos pedir a presença dele nesse dia, nesse momento aqui, que nos ajude a compreender a palavra que vai ser ministrada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos reunimos nessa noite aqui na tua presença, Senhor, na casa do Senhor, na casa de oração. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua proteção, teu cuidado com cada um de nós, ó Deus, teu cuidado com a tua igreja, teu cuidado em cumprir a palavra, Senhor. Pai, abençoa agora esse momento, Senhor. Nos ajude com sabedoria e graça, que a presença do Espírito Santo seja real aqui no nosso meio, trazendo sabedoria da tua parte, sabedoria espiritual. Abre o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra, entender a palavra ministrada. Abençoa, Senhor, que o servo para ministrar a palavra, ajude ele, dirija ele, Senhor, traz sobre ele tua revelação para essa noite, aleluia, e nos ajude a viver essa palavra aprendida, para que possamos te agradar com a nossa vida. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pode tomar assento. Vou passar ao pastor Germano, ele está louvando conosco, filhos da harpa cristã. Depois eu convido o pastor Isaac a fazer uma leitura da palavra. E você, irmão Jair, que está fazendo uma oração, faz uma oração. Amém? Passo a direção então ao pastor Germano. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos cantar 60 e depois o 116. O 116 é muito conhecido e o 60 é mais conhecido que vocês imaginam. Vocês sabem cantar e se eu cantar a estrofe vocês não lembram. Então eu vou cantar esse pedacinho do coro que vocês vão lembrar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou. Ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vocês não conhecem esse corinho? Onde é que vocês estavam há 10 anos atrás, 20 anos atrás? Quem lembra daquele disco da gravadora Deus e Amor? O sangue é o nome do disco, o sangue de Jesus me lavou. Tinha uma mão furada pingando sangue. Eu estou velho. Não, agora eu descobri que eu estou velho. Jesus, eu até vou conferir a minha certidão, mas vou. Não pode ser só 54. Isso deve ser uns 78, 79. Vamos lá então? 60. A estrofe é a mesma coisa do coro, tá? A mesma coisa, vamos lá? Vinde cantai, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na cruz, seu sangue derramou, de culpa nos limpou, mas alvo eterno ele tornou. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei.
disserem que não conhecia, só porque constrangido. É impossível. 116, esse é bem conhecido, né? Esse é o livro Estou, né? Só. Eu vagava pela sentada e horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o sábado eu vi sua terra voz ouvir, meu Jesus me libertou com seu amor grande. Me restou pela graça de Jesus, me restou, aleluia, pela fé, me restou. Vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje cama Deus voltou. Quero ver você. Me restou pela graça, me restou, me restou. Aleluias, pela fé me prestou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terra voz, e seguir sempre a voz. Glória seja a nosso bom pastor. Deus salvar a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo número 2. Apocalipse, capítulo número 2, a partir do primeiro versículo. Amém? Que nos diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrepender. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E de ouvidos ouço o teu Espírito, diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Primeira amada igreja, na paz do Senhor. Vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai,
no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, meu Deus, nos colocamos diante da tua presença para te glorificar, para te exaltar, para te bendizer, para te adorar, Senhor. E por isso que nós viemos aqui nessa noite para te adorar, meu Pai, e ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, meu Pai. E que nessa noite, meu Deus, tu possa abençoar de uma forma grandiosa, meu Deus, o pregador dessa noite, o nosso pastor João Germano, e que a palavra que venha sair dos lábios da boca dele, Senhor, diante de cada coração que veio aqui, cansado, oprimido, sobrecarregado. Deus Santo nome, desde já nós te agradecemos por nossa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, por gentileza, queremos estar sentados. Nós vamos trazer rápidos avisos da obra do Senhor, agradecer aos nossos obreiros que ontem puderam estar na nossa reunião ali no Templo Sede. E se alguém não pode estar, no próximo final de mês, sempre na última segunda-feira do mês, temos reunião geral e os irmãos estão sempre convocados para estar, especialmente obreiros e lideranças. É muito bom. Dando sequência ao capítulo 4, nós teremos ainda mais 2 estudos, pelo menos, ainda dentro do capítulo 4. E hoje nós vamos abordar o versículo de número 7 até o versículo de número 12. Então eu vou pedir para que os irmãos nos ajudem lendo, apesar de que depois nós leremos novamente, mas essa é a ideia de estudo. Inclusive, antes que eu ministre, ressalva, né? Terça-feira até tem hora que dá vontade e dá um vídeo, às vezes eu ligo também, né? Assim, isso aí, né? Mas ele ensina, é estudo. Por isso que eu faço questão de botar planilha lá, ensino. Nós temos um culto de ensino por semana. Se a gente não parar para ler a Bíblia nem na terça-feira, né? Domingo é que nós demos uma esticada no nosso culto ali, arrumamos tudo para dar bastante tempo ao pregador, porque tinha conteúdo para isso. Mas no culto de domingo tem o quê? Uma mensagem de 30 minutos, vamos dizer, 30 minutos de pregação. Quinta-feira é 20 minutos de pregação. Não tem como você aprofundar assunto nenhum. Não dá para você. Então precisa deste culto. E a maioria, ou um bom número, né? A maioria vem na escola dominical, mas nem todos podem vir. E a escola dominical então é focada no estudo sistemático. Então só o culto de terça-feira para fazer companhia à escola dominical. Quem vai ler então? Pode ser alguém ou pode ser cada um ler o versículo a partir do 7 até o 12, são esses versículos. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. 8. Por isso, diz, quando ele subiu à altura, levou cativo o cativeiro, deu todos aos homens. Ora, isso, ele subiu, essa não também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Ele que desceu, aprendeu o mesmo que subiu, acima de todo o céu, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Terminou? 12? Obrigado. Vamos lá, juntos. Os irmãos estão fazendo sinal para mim, para desligar o ventilador. Se vocês acharem que esquentar, seja bem-vindo inverno, em nome do Senhor Jesus. Vamos repetir aí. Pastor, não gosta do inverno, irmão. Comigo podia ser inverno sempre. Mas Deus fez o verão também, e eu tenho que agradecer pelo verão e os pingos de sol. Vamos lá então? O estudo de hoje nós vamos falar sobre servir na casa do Senhor, sobre ministérios. Esse texto é muito destacado para esta
área, começando falando sobre os dons, e não é sobre os dons espirituais, mas os dons de uma forma geral, só não é sobre, todos os dons acabam tendo uma nuance espiritual, mas não é só sobre aqueles que nós conhecemos, os 9 dons espirituais, não. Existem 3 listas, pelo menos, de dons na Bíblia, e estas 3 listas não combinam. Por elas não combinarem e haver 3 listas, significa que nem é só estes que estão nas 3 listas. Podem existir outros dons, ok? Depois acho que pode até baixar um pouco aí, que na hora que eu ficar nervoso fica alto demais. Vamos lá então? Vamos lá. Então eu fiz questão de colocar esse título aqui, ó, no serviço do Senhor. É isso que Paulo vai destacar nesses versos aqui, que ele vinha falando da unidade da igreja. Nós falamos isso muito na semana passada, na outra semana também. Essa carta é eclesiástica, ou é uma carta eclesial, é uma carta que fala da estrutura da igreja, da administração da igreja, da liturgia da igreja, como que se faz o culto, como que o crente se comporta dentro da igreja e fora da igreja. Então, Paulo explica muito, e essa carta, ela é uma carta eclesiológica, certo? Então, para tratar da doutrina da igreja. Então, ele fala da unidade da igreja, e aí agora ele começa a dizer como que essa unidade funciona no dia a dia. Porque é muito fácil, não, irmãos, olha, isso daqui é só amor, glória a Deus, aleluia, todo mundo se abraça, glorifica a Deus, e todo mundo trabalha, um negócio tremendo, é coisa tremenda. Mas aí a hora que a gente vai trabalhar, que vai se pôr a mão nas ferramentas e vai se começar a fazer algo, começa a haver um confronto, porque começam a haver comparações de quem faz mais, quem faz menos, quem faz melhor, quem não faz tanto. Começam a haver comparações, começa a existir uma espécie de know-how, começa a haver uma espécie de classificação, qualificação, e aí nós começamos a imaginar que tem algumas pessoas talvez mais graduadas, menos graduadas, e Paulo estão. Nós precisamos organizar isso. Há possibilidade dentro da unidade da igreja de todos os dons e ministérios serem exercidos sem que haja confronto, desde que se entenda algumas coisas, que é o assunto, pelo menos na primeira parte de nossa ministração esta noite. Então vamos lá, já iniciando na pancada. Olha lá. Deus concede a cada cristão pelo menos um dom espiritual. Nós não vamos ler, são textos mais longos, né, que está lá em 1 Coríntios 12, 1 até o 12, e aí cada cristão deve ser usado para unir, ou esse dom deve ser usado para unir e unificar o corpo de Cristo. Vamos lá, olhem para o que está escrito e me ajudem lá. Primeiro, Deus concede dons para quem? Deus concede os dons a cada cristão. A cada cristão. Aí, a segunda frase. Cada cristão, então, tem o quê? Pelo menos um dom espiritual. Pastor, quem já ouviu essa frase? Pastor, eu não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer é orar. O pior seria alguém dizer assim: pastor, eu sei fazer tudo. A única coisa que eu não sei fazer é orar. Aí acabou. Estão entendendo? Só para mostrar a significância do ministério, que diz que só tem, pastor, eu não sei fazer nada. Eu, da minha parte, só sei orar. Pior é se soubesse fazer tudo e não soubesse orar. Então está ótimo. Está excelente. Então, cada cristão possui um dom. Não quer dizer que sejam aqueles 9 dons da classificação lá: dom de sabedoria, discernimento, profecia, línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom da ciência. Não é só isso. Existem N questões que nós vamos ver na lista ali. Agora, para que
nossa fala essa noite, mas olha, para que deve servir então? Para que são esses dons que Deus concedeu? Ou Deus concede a cada cristão pelo menos um dom. Então você recebeu um dom, ele deve servir para quê? Deve ser usado para quê? Unir e edificar. Unir e edificar. Bom, primeiro, vamos lá. Se é para unir e edificar, eu posso ter um dom que divide? Não. Nem a opinião não pode dividir o meu dom. Eu acho que se eu tiver um dom que será, eu acho que já eu tenho que ter reserva. Foi nesse contexto que Paulo falou lá aos crentes de Corinto, que se alguém se levantasse em línguas estranhas e não houvesse intérprete, ele disse que ficasse em silêncio, porque aquele dom não estava trazendo resultado. Então, o que nós vamos entender? Primeiro, deve servir para unir. Segundo, para Edificar. o que é edificar? Crescer. Crescer, evoluir, fortalecer, amadurecer. Olha para vocês saem. Está vendo? É para isso o dom espiritual, ele serve para duas coisas. Primeiro que já estamos falando de unidade, a carta toda vai falar sobre unidade. Toda vai falar sobre unidade. Então, é para unir. Segundo, é para edificar. Então é o seguinte, o dom, ele existe para unir. Se porventura, em algum momento, em alguma circunstância, em alguma ocasião, de certa forma, começar a haver uma desestruturação, um desequilíbrio, um ruir da edificação, alguém tem que usar o dom para edificar de novo. Que silêncio. Amém, irmãos? Então, para a gente entender que não tem desculpa, eu não tenho dom nenhum. Tem, cada crente tem um dom. Um dom espiritual é uma aptidão divinamente concedida para servir a Deus e aos outros cristãos, de modo a glorificar a Cristo e a edificar os irmãos e irmãs na fé. Ok? Então, primeiro, tem que se entender que ele é uma aptidão Divina. Você recebe ela De Deus. de Deus, não é sua, ela é dada para servir. Meu negócio é com Deus. Quem já ouviu essa? Tem nada a ver esse negócio de pastor, de igreja, de irmão. Meu negócio é com Deus. Com Deus e com os. Para Deus, glória. Para os irmãos, serviço. Então é para Deus e para a igreja. É o que Paulo está falando. E nós já vamos seguir aqui avante, dando abertura então. Os dons são dados aos fiéis, certo? E o crente, os dons, nós vamos ver que todo cristão possui algum dom, já falamos. Existe grande variedade de dons. O Senhor é glorificado, certo? Na distribuição dos dons. E aí, alguém quer ler o que está escrito ali? Os dons não são brinquedos particulares para o nosso próprio deleite, mas são ferramentas com as quais devemos trabalhar em prol dos outros. Não é para mim, né, pastor? Ninguém é dono de dom algum. Não há propriedade particular. Se eu vou lá no cartório registrar que o senhor me deu um dom aqui, eu vou lá registrar isso aqui. Ninguém pega, ninguém toma, não. Ninguém é dono de dom algum. O dom vem do Senhor, é concedido para nós, para ser usado para abençoar os outros. Então o dom, e aí quando está aqui esta expressão, que também é do Aenismo, ele vai dizer o seguinte, depois eu não coloquei todo o comentário ali, ele coloca que eu não posso usar o dom ao meu bel prazer, eu não posso usar o dom como
como se eu... Não é assim, gente. O dom não está aqui. Espera um pouquinho. Só um pouquinho. Ah, aqui, ó. Ó, não é assim. Não é seu. Não é meu. Não é nosso. É de Deus. Ele nos usa por sua infinita graça e misericórdia, por sua bondade, por seu favor, para glorificar o nome dele e produzir para o seu reino. Fora isso, porque senão nós vamos incorrer em erros gravíssimos. Muitas seitas neopentecostais estão por aí ainda hoje porque tutelaram Deus. Se apropriaram de dons e ministérios e os usaram para benefício próprio. Veja que o bem produzido através do dom que Deus me deu é sempre para os outros. O dom é de dentro para fora, ele vem de Deus e é de dentro para fora, não para eu lucrar, ter vantagens. Dom não se capitaliza. Eu vou repetir: dom não se capitaliza. Até porque o sentido original da expressão servo que aparece a partir de Isaías 52 e 13, depois todo o capítulo 53, é esvaziar-se. É o que lá no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 2, vai aparecer como um termo grego chamado kenosis, que é tão complexo em sua tradução, que ao ser traduzido, criou-se no próprio texto, para a língua portuguesa, uma redundância, porque o texto diz assim: e ele esvaziou-se a si mesmo. Gente, isso é redundância. Aqui tem um erro de língua portuguesa. Ô pastor, você vai dizer que a Bíblia tem um erro de língua portuguesa? Não, está na expressão. É que ele quer dar ênfase ali. Mas a realidade é a seguinte: que se é esvaziou-se, só pode ser a si mesmo. Mas o termo é tão difícil de traduzir, que é esse servo sofredor, que Isaías 52, 3 diz aqui, que está doando-se, está apagando-se, está exaurindo-se em favor do outro. É este o exemplo que ele dá. Quando ele está na cruz do Calvário, no madeiro, é o exemplo que ele está deixando. Eles estão esbofeteando, estão blasfemando, estão falando toda a sorte de palavrões e blasfêmias contra o Senhor, estão dizendo aberrações contra o Senhor, e o Senhor está lá na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo isso? Então o dom, ele vem para você, não para somar. Ele vem para você, para extrair. Ô pastor, agora complicou tudo. Eu achei que o dom vinha para mim para ele ficar grandão. Ficar grandão, sair legal, não. O dom não vem para fazer você crescer. O dom vem para fazer você diminuir. Até o João Batista, antes do Atos 2, já sabia disso. Convém que ele e eu... Está entendendo? Vamos lá? Se os dons não forem usados para a edificação dos outros, transformam-se em armas de combate aos outros, como aconteceu ontem. Na igreja de Corinto. Paulo tem que regrar. Paulo disse: não, eu não estou criticando que a igreja de Corinto, e Paulo criticou a igreja de Corinto por ser uma igreja avivada, pentecostal, cheia de dons, cheia de ministério, todo mundo fazia
todo mundo trabalhava, todo mundo era bênção. Olha, mas ele disse: se organizem, porque o que está acontecendo entre vocês é que aquilo que vocês receberam para abençoar os outros está criando divisão entre vocês, está virando competição de quem faz melhor, de quem faz mais, quem profetiza mais, quem prega mais, quem canta mais, quem tem mais oportunidades, quem tem mais funções, mais cargos. Paulo precisa regrar isso, e aí ele vai explicar exatamente nesse contexto, dizendo: olha, o dom que vocês receberam, o dom que você recebeu é para somar, para incluir, para produzir na vida dos outros, não na sua, porque tem alguém sendo usado por Deus para produzir na sua vida. O dom do outro abençoa a mim, então o dom que eu possuo deve abençoar. É por isso que Jesus, é por isso que o texto bíblico vai dizer de graça. Gente, então não tem custo. Até porque, diga-se de passagem, não teve para nós. Mas a gente já conversa sobre isso a seguir aqui, porque os versículos seguintes já deixam isso claro para nós. Então, para a gente entender que os dons precisam ser usados, aquilo que você recebeu, a maneira como Deus te escolheu, te chamou, te levantou, deve servir para abençoar outras pessoas. Não é para você, é para os outros. E a gente tem um exemplo muito sério e gravíssimo disso, numa história que Jesus contou, que o escritor, o cronista, o relator do Novo Testamento, vai chamar da história do bom samaritano. Não é o texto que diz, é o que se conclui, que dá-se a entender que ele é o bom samaritano. E aí a gente vai perceber que enquanto o meu dom não servir para abençoar o meu próximo, o meu dom não serve para nada. Jesus amado, que coisa! Lembra? Descia um sacerdote, seguida descia um, era tão santo, tão separado, tão preparado, tão calibrado, tão posicionado, que não queria nem chegar perto. E aí, por último, desce um samaritano, que estava elijado da sociedade, não prestava para nada. Aliás, certo comentarista, o Antônio Vieira, já de 500 anos atrás, ele vai ilustrar essa história, vai contar essa história, ele vai dizer que provavelmente, jamais, o sacerdote levita chegaria perto nem do samaritano. Porque quem não ajuda ninguém, vai com a redundância, quem não ajuda ninguém, não ajuda ninguém. E aí o samaritano desce lá, toma aquele homem, faz toda a história, vocês conhecem a história. Mas será que o sacerdote tinha dons? Tinha cargo? Tinha posição? Era significante? Era importante na comunidade? E o levita? Era importante, era significante. Mas serviu para quê? A posição de sacerdote, estola sacerdotal. Fosse hoje, paletó e gravata ajeitado, nada contra paletó e gravata. Venha para o público de paletó e gravata.
Só estou falando, ilustrando aqui para a gente entender. Ia resolver? Não resolveu nada. O levita era o serviçal do templo lá atrás do tabernáculo. O levita não era só quem cantava, os levitas só começaram a cantar no tempo de Davi. Esse negócio que eu dizendo por aí que levita é o cantor, foi no tempo de Asaf que os levitas foram instituídos cantores. Desmontavam a tenda, carregavam a tenda. Isso, limpavam o pátio, né? Os cordeirinhos em volta do pátio faziam um monte de lambança, fazia tudo isso. Está entendendo? Mas nada daquela função serviu no momento. O que é o dom de verdade? É aquilo que Deus me deu para fazer, que eu faço na hora certa, quando mais alguém precisa. Porque a pergunta inicial desta história que eu acabei de abrupto adicionando aqui, a pergunta, o que foi a pergunta que foi feita para Jesus? Quem lembra? Onde cada vez? Não me atrapalha. Tá, opa! A pergunta era qual? E às vezes a gente pensa que o próximo é quem senta do lado da gente, numa posição que a gente está, no cargo que a gente está, na função que a gente está, na diretoria que a gente pertence. Esse deve ser meu próximo. Não, meu próximo não é esse. O meu próximo e o seu próximo é quem mais precisa de você. Pode ser até teu inimigo, mas se ele precisar, é ele o teu próximo. Aleluia. É o da vez. Se eu quero exercer dons espirituais, ou dons sociais, ou dons ministeriais, ou dons dentro da casa do Senhor, eu preciso exercê-los para abençoar outras pessoas, quando elas mais precisam. Opa, então tá. Mas vamos lá. E aí no verso 7 eu fiz questão de colocar e destacar. Eu tenho que ser rápido aqui porque falta 9. Vamos lá. Olha lá. O verso 7 diz o quê? Vamos lá. O verso 7 aqui pro verso. Mas a graça foi dada. Vai pensando. Espírito Santo. Foi assim. Vamos lá. Olha lá. Mas a graça. O que é graça? Favor imerecido. Todo mundo sabe, né? Graça é favor imerecido. Já não bastasse ser graça, foi dada. Foi dada. Sendo graça, já está aqui, ó. Já não tem como reivindicar nada, mas eles vão tentar. Não dá para dizer, tá, mas ele não. É graça, é graça. Não ganhou um favor imerecido. Não foi vendido, não foi trocado, não foi negociado, não foi postulado, não foi arranjado. Foi dado. Dá para glorificar o Senhor? Amém. Dá para orar? Porque você recebeu. Já basta ser graça. Ele deu. Quem cobra somos nós. Nós cobramos. Vou dizer uma coisa. Nós cobramos pedágio de quem nós ajudamos. É difícil ajudar o homem lá na beira do caminho arrebentado, porque esse homem arrebentado na beira do caminho não tem nada como te retribuir. É difícil ajudar o Eunésio, porque passar disso foi na minha conta. A gente, né? Nós vivemos numa sociedade que até ajuda, mas deixa o número do Pix junto, né? Porque ele vai, né? Se Deus te restaurar, o pessoal vira e olha, se tem uma coisa que o ladrão da cruz falou, e ele estava certo, tanto que Jesus validou, mas virou uma brincadeira, o pessoal diz, eu vou te conectar no teu reino.
Pix, sim, lá, tá aqui por cima, ajuda? Não é dado. Então, se me foi dado, o que eu devo fazer? Dado. Depois, a cada um, não é para um ou para alguns, é para cada um. Onde é que tem um aqui? Onde está um aí? É para cada um. É para cada um. É para cada um. E aí ele diz o quê? Foi dado a cada um. Eu até para ter pintado aqui. Gente, esse nós daria para pregar a mensagem toda só sobre ele. Porque o restante do texto só existe por causa disto aqui. Porque dom sem nós não serve para nada. Escuta o que eu vou dizer. Ministério sem nós não serve para nada. E aí eu vou usar uma máxima que eu escrevi há muitos anos atrás e acabou parando no livro do SECOM, da Escola Teológica lá em Joinville. Ministério, dom, ministério, é serviço e não ser visto. Eu uso isso muito na tela que eu botei hoje aqui. Ministério, dom, é serviço, se cedilha ou, não ser visto. Ah, não. Ninguém me viu, ninguém me enxergou, não tive oportunidade, fui embora. Não é assim. É para servir. Essa é a realidade da ação da Bíblia. É trabalho da Bíblia sozinho. Aí ele diz assim: a nós, segundo a medida. Gente, só por esse versículo aqui a gente poderia ficar aqui, mas eu tenho que correr, vou correr já. Escute, ele está dizendo aqui, olha só, ele está falando, segundo a medida do dom de Cristo. Deixa eu te contar um negócio, não é contar, é só lembrar que você já sabe, faz tempo. Deus te conhece direitinho. O Paulo falou que ele tinha os 9 dons e nem todos possuíam. Foi Paulo que falou isso. E às vezes a gente, de vez em quando, pastor, como eu gostaria de ter isso, ter aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Não, querido. Ele conhece a sua medida. Vai com calma. Não, vai com calma. Ele não vai dar para o Germano fazer o que não é para o Germano fazer. Ele vai dar para mim segundo a medida. Glória. Aí a gente espera o tempo certo, ele vai avaliar a nossa vida e vai dizer, para o Germano é isso, isso e isso. Glória. Mas o Germano é teimoso, vocês não conhecem. O Germano muda em tudo. Daí já quer fazer mais isso, mais aquilo outro. E aí, desculpa o ditado chulo e popular, fica meia boca. Porque Deus dá segundo a mim. Agora, um conforto, fica tranquilo. Deus sabe o que dá para você fazer e o que não dá para você fazer. Deus sabe o que Ele pode te capacitar e o que não serve para você. Deus sabe onde é que pode te usar e aonde não pode te usar. Ele sabe o que Ele pode dar para você e não vai subir para a cabeça. Tem coisa que Ele não pode dar para o Germano, tem coisa que Ele não pode dar para o Fridolino. Ele não pode, porque se ele der, se desvia, se atrapalha, se corrompe, se perde com temor. Eu estou falando isso essa noite. A medida é dele. Aleluia. Eita, Deus grandão. Aleluia. A medida é dele. Se tem alguém que conhece a gente, o evangelista não diz, é ele. Conhece a gente de dentro para fora. Lembra o salmista orando no Salmo 139, dizendo: o pensamento nem subiu a minha mente, eu já conheço coisas, isso aqui subiu, agora o quê? Pensei em preparar uma pregação. Comecei a escrever. Preparei, organizei, orei, li, estudei. Fui para o original, nem entendo muito do original, mas algumas coisas vai atrás. E fui, armei tudo e o Senhor disse:
Te conhece de dentro para fora. Ele sabe dessa capacidade. Mas agora conforte o seu coração. Primeiro, a medida de quem? Dele, não é sua. Segundo, isso é o conforto. Porque o dom é de quem? Dele. Não é seu. Glória. Ele escuta. Ele sabe o que ele pode te dar. Sem te estragar. Eu vou ler. Vocês não imaginam o temor que está vindo sobre mim a falar isso. Ele sabe o que ele pode te dar. Sem te estragar. Sem você se perder no caminho. Ele sabe. Mas conforte o seu coração. Porque às vezes a gente pensa assim, não, ele sabe, Deus sabe que eu sou inteligente, Deus sabe que eu sou entendido. Não, a medida é o dom de Cristo, não tem nada a ver com você. Caiu a ficha ainda não? Que é Ele que te usa, que a medida é o dom dele, vem dele para você, não vai de você para ele. Não é você que ensina a Deus, é Deus que te ensina. Não é você que explica para Deus, é Deus que te explica à medida que Ele quiser explicar. Meu Deus, eu falei com ele, Jesus, hoje não. Hoje eu vou ficar bem caminho. Vamos lá. Os dons para nós são Gratuitos. mas Custaram caro. quem lê o verso, bom, nós já lemos, né? Mas vamos repetir aí o verso número 8. Pelo que diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido das partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Cristo, por meio da sua morte, ressurreição e glorificação, tirou as correntes do cativeiro satânico, isto é, a humanidade cativa a Satanás passou a ser o espólio, ou seja, aquilo que Isaías vai dizer, né? O fruto do seu trabalho ele verá e ficará satisfeito, lá no Isaías 53. Ele ascendeu aos céus como o supremo vencedor. A seguir ele deu dons que ele conquistou. Amém? A lista de dons eu mencionei. Isso aqui, se alguém tiver, quem tiver interesse, depois eu vou transformar em PDF, eu coloco no grupo de obreiros, e se alguém quiser no TV, eu mando também. O Novo Testamento apresenta 3 listas de dons espirituais. 1 Coríntios, que é a mais conhecida, né? A mais conhecida, de 12, do 4 ao 11, do 27 ao 31, depois Romanos 12, 3 a 8, e Efésios 4 e 11, que é esse que nós vamos estudar hoje, dentro dos minutos que nos restam. Uma vez que essas listas não são idênticas, é possível que Paulo não tenha citado todos os dons que se encontram disponíveis. Nós fomos ensinados por muito tempo, que existiam 9 dons espirituais. Quem lembra disso? 9 dons espirituais, mas existem dons sociais, dons de socorro, dons administrativos. Só em lista, tem 3 listas no Novo Testamento, falando de dons. Socorrer o necessitado, cesta básica, levar um alimento para alguém na madrugada, como já foi feito por muito tempo aqui, isso é ação social. E tem que ter dom, irmão. Lá embaixo do viaduto, lá, os camaradas lá queimando pedra por aí afora, coisa e tal, chegar lá com uma marmita, com uma palavra de Deus, uma oração, e saber que vai voltar na semana que vem, vai encontrar de novo na mesma situação, e volta uma vez, 2 vezes, 10 vezes, mas a palavra está indo lá, diz que tem que ter dom. Se não tiver dom, não vai. Não vai. Vai uma vez e apavora. Nunca mais. Filhinho, eu estou fora.
E aí pega a questão que é um dom. Eu não posso exigir que toda igreja faça isso, porque quem não tem o dom não vai fazer. Assim como eu não posso exigir que toda igreja profetize, toda igreja pregue, toda igreja cante. Não, cada um tem o seu dom. Foi chamado por Deus. Amém? Correndo aí, olha aí. O texto diz, porque isso diz subindo ao alto, o texto, né? Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Isso aqui está falando, segundo os exegetas, os estudiosos, está falando da ressurreição de Cristo, quando ele desce às profundezas da terra, ao inferno, e de lá faz o transporte da parte superior do céu ao Hades e transporta para debaixo do trono de Deus. Quando Cristo vai ao inferno e pega os mortos da antiga aliança que morreram salvos, isso só dá para entender quando você lê a história de Rico e Lázaro. Lá está o rico, nas profundezas, ele levanta os olhos e vê Lázaro no seio de Abraão, a parte superior do céu Hades. Céu Hades não é dois lugares, eu já expliquei isso aqui. Céu Hades é o mesmo lugar. Sheol hebraico, Hades grego, é a mesma palavra, o mesmo lugar. Jesus transporta este lugar dos mortos salvos da antiga aliança e coloca debaixo do trono. A partir de então, todos os que morrem em Cristo vão para a presença do Senhor, para debaixo do trono do Senhor. E os ímpios vão para o Hades, aguardar o julgamento final. E aí Jesus faz isso, e aí ele sobe, levando este cativeiro e colocando debaixo do trono de Deus. E ao subir ele vai trazer, dar, distribuir dons e ministérios aos homens. Vamos seguir? Os cargos na igreja. Aí Paulo vai falar a partir disso, no verso de número 10, certo? Não, 11, perdão, 11, né? E ele mesmo deu, uns para, outros para, outros para, doutores. Rapidamente, aí estão os termos apóstolos, tá? Que é o termo grego que significa aqueles que propagam o Evangelho em terras onde o Evangelho ainda não chegou, certo? Não é aquele povo da TV, não, tá bom? Não é aquele que joga o apostolado para cima e equilibra as igrejas, sou apóstolo. Não é esse. Não é esse. Os apóstolos, segundo a Bíblia, eles têm a função primária de servir de testemunhas de Cristo. A regra inicial para os apóstolos era terem visto Jesus face a face e cooperado com ele no seu ministério. Essa era a regra. Por isso que Paulo, quando vai dizer que também é apóstolo, ele diz: eu sou um abortivo, ou seja, eu não deveria, não poderia, cientificamente ou humanamente falando, eu não seria, mas ele me encontrou na estrada de Damasco e me chamou para ser apóstolo. Ok? Depois eu me ilustro com uma figura que vocês já vão perceber o sentido. O mais próximo de apóstolo que temos no movimento pentecostal clássico é o missionário. Abarca as quais características, né? O evangelho, planta igrejas, fortifica os alicerces, gera líderes, parte para um outro desafio, que era o que Paulo fazia, né? Paulo não era pastor de igreja, por mais que ele tivesse pastoreado Corinto e Éfeso por muito tempo. Éfeso foi 3 anos que ele ficou, Corinto 1 ano e meio, mas por mais que ele ficasse aí, ele não era pastor de igreja, ele era apóstolo. Ele chegava, ganhava almas, ensinava, mostrava o caminho, mostrava a verdade, formava uma liderança e ia embora. Ok? Tá?
mais, né? E tem apóstolo, hoje quando você encontrar um apóstolo, pergunta aqui da quem tem. Só isso. Se ele não estiver perto de 2.000 anos, ele existe. Ele tem que ter mais de 1.900 brincando, né? Para ter conhecido Jesus, andado com Jesus, chamado. Claro que nós conhecemos alguns, nós às vezes chamamos, olha, os fundadores do trabalho no Brasil, do movimento pentecostal, Daniel Beck foi um apóstolo, é mais uma nomenclatura, mas apóstolos, conforme a configuração neotestamentária, não existe mais, ok? Profetas, que eram aqueles que tinham a função de falar diretamente em nome de Deus, e a partir do Novo Testamento, podemos afirmar que todo crente é potencialmente um profeta, pois todos são convocados a serem voz de Deus contra a injustiça e a idolatria, sem falar que o Espírito foi derramado sobre os filhos e filhas, e estes profetizarão lá, está repetindo Joel 12:28, né? Tá? Então, hoje existe o dom de profecia. Como é que funciona? O dom de profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas, se vê a profecia na igreja. É assim que funciona hoje. Ok? E antigamente não tinha isso. Né? No tempo do Novo Testamento não tinha. Evangelista, aparecendo apenas 3 vezes no Novo Testamento. O vocábulo evangelista remete a pessoa que leva o Evangelho, a quem não conhece, literalmente o portador de boas novas. Os evangelistas constituíram na igreja primitiva uma ordem de ministério distinta e bem caracterizada, separada da dos apóstolos, profetas, pastores e mestres. O evangelista era o que levava a mensagem em um lugar que não tinha ninguém. O polimeno, que era o pastor, que era o responsável pelo rebanho, o que ficava na congregação. Nesse caso, Timóteo era um pastor, porque é pastor de Éfeso. Pedro, Tiago era um pastor, que é pastor da igreja de Jerusalém, e assim por diante. Tá? Já estou encerrando. Mestre, o ministério do mestre é tão importante no Novo Testamento que é listado nas 3 listas dos ministérios, aparece o ministério de mestre. O mestre é encarregado de conservar, transmitir e interpretar as escrituras e preservar a tradição apostólica. É a responsabilidade dele. A maioria dos presbíteros do Novo Testamento eram mestres. A palavra presbíteros significa ensinador. Em outra tradução, ancião, um homem da experiência. Se quisesse saber alguma coisa de Bíblia, perguntava pro presbítero, pro ancião, pro mestre, ok? Ah, é assim. Só que não. Vamos lá então? E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Eu quero fazer uma ilustração aqui. É a conclusão. Não, pastor, estou falando assim, deve conhecer, já acabou de me perguntar para o senhor, foi isso que eu quis dizer. Tá, então já que tu está se metendo aqui na pregação, vem para segurar o microfone. Fala segurando o microfone. É? Sério? Não? Sério? Vamos ver se é sério mesmo. Você está querendo, cara, botar aqui pronto, vai pegar pela meia hora aqui. Se pegar o microfone, fala mesmo. Vamos lá então? Eu vou fazer uma ilustração aqui para vocês. Eu preciso que você segure o microfone e eu preciso mostrar algo para vocês aqui. Quem conhece o ministério da comparação da mão? Quem já viu? Não há nada? O senhor viu? Eu devo ter feito em algum lugar. Ou alguém já fez e o senhor viu? É. Você já? Todo mundo conhece aqui? Não. Ah? Tá, quem conhece pode ir para casa. Não, fica aqui, tem a esse motor. Vamos lá então, segura o microfone aqui. Ó, vou lhe mostrar o que é, na palma da mão, os 5 ministérios. Apóstolo é aquele que passa sobre todos e é coberto por todos. Pode fazer com a sua mão aí, ó. Passa sobre todos, fecha a mão, ó. Passa sobre todos, pode passar aqui, ó.
passa sobre todos e é coberto por todos. Nunca mais você vai esquecer que eu não sabia. Profeta é aquele que diz: assim diz o Senhor. Evangelista é aquele, faz assim, Absalão. Evangelista é aquele que chega primeiro. Ó, não tinha ninguém lá. Ah, eu sou evangelista. Estou evangelizando na Rua das Uvaias, assim, de pé. Só se mandar para cá, coisa. Evangelizar, mandar para o outro lado, já está bem claro. Ó, chega primeiro. Pastor, casado com a igreja. Aliança. O pastor é casado com a igreja. E o mestre é importante? É importante? É o mindinho aqui, ó. Não é insignificante. Tenta chegar em casa, pega o facão e fecha para dar minha. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe. Continua servindo. Amém? Quem entendeu? Nunca mais vai esquecer, né? Quem já sabia, lembrou. E alguns só relembraram que já viram essa ilustração em outros lugares. Então, para a gente entender, mas tudo isso tem um propósito, para encerrar, tudo isso tem um propósito, encaixa-se na unidade da igreja. A igreja vai precisar do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do ensinador, do mestre ou doutor, seja lá o que se coloca ali, que é o didascalos. É de onde vem a palavra didática, ensino, instrução. Didascalos é a expressão usada para doutor ou mestre no Novo Testamento, ok? Então, para a gente entender tudo isso, o Senhor quer é que nós estejamos aí unindo a igreja. O apóstolo se preocupou com detalhes da unidade da igreja. Isso era necessário, pois somente quando a igreja reconhece sua unidade e se esforça mais e mais para preservá-la, cada membro cooperando com todos os demais, é que o evangelho manterá sua marcha poderosamente entre as nações. A igreja se regozijará, Satanás tremerá e o nome de Deus será glorificado. Em pé, por gentileza. Você é importante no reino de Deus. Lembra da ilustração inicial que eu falei para vocês? De alguém que chega e diz: eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum ministério, a única coisa que eu sei fazer é orar. Estou feliz com você, alegre com você. Jesus está contente com você, feliz com você. Pior seria a gente fazer tudo, pregar, cantar, pastorear, dirigir igreja, dirigir departamento, liderar, ser até presidente da igreja e namorar. Aí o B.O. é grande, aí o problema é sério. Pai, nós te agradecemos esta noite por estarmos diante da tua palavra em momentos tão especiais que nós nos colocamos diante de ti. Nosso propósito é servir a ti, servir o teu reino, servir os nossos irmãos, servir a tua obra. Quero colocar diante de ti agora, Senhor, também os teus filhos que estão enfermos, o pequeno Israel que precisa de um grande milagre, também, Senhor, a Maria Clara que precisa de um milagre. Entra com providência na vida de cada um dos que estão enfermos, precisando da tua ajuda e do milagre que vem de ti. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, guarda-nos diante de ti, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Faz assim com a sua mão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. O povo de Deus diz: amém. Obrigado a todos em Cristo Jesus.